crianças! Tudo bem? Vocês se lembram da nossa história da semana passada? Sobre Sadraque, Mesaque e Abidnego e como eles foram parar na fornalha ardente? Aquela história se passava num tempo em que o povo de Deus estava exilado na terra da Babilônia. O rei era Nabucodonosor. A história de hoje acontece nesse mesmo contexto do povo de Judá exilado. Só que o personagem agora é Daniel. E um tempão já se passou. Não é mais Nabucodonosor o rei. O rei agora se chama Dario. O rei Dario admirava tanto a Daniel que ele colocou Daniel como um dos seus principais auxiliares. Ele se tornou um homem muito poderoso na terra. E isso causou inveja em alguns outros, porque Daniel era estrangeiro e os homens daquela terra não entendiam como que o rei podia confiar tanto em Daniel, que era um exilado. Daniel havia ganhado a confiança do rei por sua lealdade, por seu trabalho excelente e por ser justo nas coisas que ele fazia. E tudo isso era simplesmente porque Daniel temia a Deus. Por temer ao Senhor, ele fazia as coisas de uma forma que agradavam a Deus. E com isso, ele se destacou ante as outras autoridades que haviam ali no reino. Que o rei planejou colocá-lo como o segundo homem mais importante. E com isso, os outros supervisores que tinham ali, que faziam o mesmo trabalho de Daniel, começaram a procurar um motivo para que o rei parasse de confiar em Daniel. Eles começaram então a observar e prestar muita atenção em tudo aquilo que Daniel fazia. Eles estavam procurando alguma coisa que Daniel fizesse de errado para ir correndo contar para o rei. E assim Daniel não recebesse essa promoção, não subisse para ser essa pessoa tão importante no reino. Porém, Daniel, ele fazia tudo muito bem. Ele fazia tudo de uma forma correta. E os outros supervisores não conseguiram achar nada para acusar Daniel diante do rei. Eles então pensaram e eles chegaram à conclusão que a única forma de fazer com que Daniel fosse pego, com que ele fosse desacreditado diante do rei, era se fosse algo relacionado ao Deus de Daniel. Eles então chegaram diante do rei e fizeram uma proposta. Rei Dario, por que você não passa uma lei? Por que você não cria uma lei de que todas as pessoas do reino não podem adorar a ninguém, seja divino ou humano, não podem prestar culto a nada que não for o Senhor? O Senhor vai poder ser adorado na terra por um mês. Eles sabiam que Daniel orava a Deus 3 vezes ao dia. E com essa lei, finalmente eles iam descobrir algo que Daniel faria contra tudo aquilo que o rei falava. Eles sabiam que Daniel não ia deixar de orar ao Senhor. E por isso que eles deram essa ideia. O rei pensou, ficou meio assim, não gostou muito da ideia, mas acabou assinando essa lei. A lei dizia que qualquer pessoa que prestasse culto, que orasse, adorasse a outra pessoa que não o rei Dario, seria lançado na cova dos leões. E existia uma outra lei já no reino, de que nenhuma lei podia ser modificada depois que o rei assinasse. Então eles sabiam que mesmo se o rei voltasse atrás, se o rei ficasse com dó de Daniel, ainda assim o rei teria que cumprir a sua lei. Daniel ficou sabendo que essa lei tinha sido proclamada. E mesmo assim, ele foi para sua casa, foi em uma janela que dava direto na direção de Jerusalém e continuou fazendo aquilo que ele já fazia todos os dias. Ele orou 3 vezes a Deus, pedindo ajuda ao Senhor e agradecendo por tudo que o Senhor fazia. Os outros superiores do reino começaram então a investigar Daniel. E, é claro, chegaram na casa dele no momento em que Daniel estava orando ao Senhor. Os homens então foram correndo até o rei e chegaram lá. Rei, o Senhor não fez uma lei de que ninguém poderia orar e pedir nada a qualquer pessoa ou divindade que não fosse o Senhor? E o rei falou, sim, passei a lei, tá feito o decreto.
Então, a gente viu Daniel orando ao Deus de Israel. Sabe Daniel, aquele que veio exilado lá de Judá? Então, rei, ele não deu ouvidos ao Senhor, ele não deu ouvidos à sua lei, e ele continua orando a Deus. Os homens então disseram: ó, rei, lembra, essa lei não pode ser revogada. Foi publicado, tem que ser cumprido. Quem orar para outra divindade vai ser colocado na cova dos leões. Porém, o rei Dario gostava muito de Daniel. Ele era um ótimo servo, ele era um ótimo auxílio para o rei, ele fazia as coisas todas direito. O rei não queria jogar Daniel na cova. Por isso o rei pediu um tempo para pensar. O problema é que as leis dos medos e dos persas não podiam ser alteradas. Uma vez que disseram que ia ser jogado na cova, Daniel teria que ser jogado na cova. Nem mesmo o rei podia mudar a lei que ele tinha criado. Dario então falou que trouxessem Daniel e jogassem Daniel na cova dos leões. Daniel foi jogado na cova e foi colocada uma pedra bem grande na entrada, de forma que nem Daniel conseguisse sair, nem ninguém conseguisse tirá-lo dali. O rei então colocou o seu selo, de forma que se alguém tirasse a pedra do lugar, todo mundo saberia. Era um sinal de que só o rei poderia tirar aquela pedra. Logo que o dia amanheceu, o rei Dario saiu correndo em direção à cova dos leões para saber o que tinha acontecido com Daniel. No fundo, ele queria que Deus livrasse Daniel daquela morte. Ele não queria que Daniel morresse devorado pelos leões. Quando o rei Dario chegou na porta da cova dos leões, ele começou a gritar: Daniel, servo do Deus vivo, será que o seu Deus, quem você serve todos os dias, será que o seu Deus conseguiu livrá-lo desses leões? Do outro lado da porta, então, Daniel respondeu: ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou um anjo que fechou a boca desses leões. Eles não me fizeram mal nenhum. Deus me declarou inocente, de acordo com a lei dele e também com a lei do rei. Dario então abriu a cova dos leões e Daniel foi tirado de lá sem nem ao menos um arranhãozinho. Nenhum dos leões encostou em Daniel. O rei então mandou que todos aqueles homens que acusaram Daniel, que todos aqueles superiores e sátrapas fossem jogados dentro da cova dos leões. Os leões os devoraram antes mesmo que eles chegassem ao fundo da cova. E o rei passou então uma nova lei, reconhecendo que o Deus de Daniel era o Deus verdadeiro, que ele deveria ser adorado, porque ele havia livrado Daniel, havia protegido Daniel daqueles leões. O rei Dario reconheceu que o Senhor Deus era o único Deus, o verdadeiro Deus. Sabe, crianças, essa história nos conta como, mais uma vez, um rei que não conhecia a Deus vem a reconhecer que Deus é o verdadeiro Deus por conta do testemunho de um homem fiel ao Senhor. Daniel não abriu mão daquilo que ele sabia ser o certo. Ele não abriu mão daquilo que Deus havia ordenado que ele fizesse. Mesmo sabendo que isso podia custar a sua vida, Daniel continuou orando ao Senhor 3 vezes ao dia. Ele continuou desenvolvendo esse relacionamento com o Senhor. E por conta do seu testemunho, o rei Dario anunciou entre todas as nações, naquele reino tão grande, que Deus, o Deus de Daniel, o Deus de Israel, era digno de ser adorado. Hoje em dia, a gente muitas vezes abre mão de fazer aquilo que Deus nos manda fazer, de fazer aquilo que a gente sabe que é certo, com medo do que as outras pessoas vão pensar. A gente abre mão de falar sempre a verdade, de sempre obedecer aos nossos pais, de ser um bom exemplo na escola, pensando o que os outros vão falar a respeito da gente. Se a gente vai ser chamado de santinho, se a gente vai ser chamado de careta, se vão falar que a gente não tem graça, que a gente não faz nada de legal, se as outras pessoas vão falar mal a respeito da nossa fé.
a gente acaba deixando de cumprir aquilo que o Senhor nos mandou fazer como cristãos por medo de o que os outros vão falar. Daniel é mais um exemplo pra gente de como, mesmo quando a nossa vida é colocada em risco, mesmo que as outras pessoas vão contra aquilo que a gente acredita, a gente precisa permanecer fiel. E que o Senhor é quem vai ser glorificado. Não somos nós que vamos receber o reconhecimento, que vamos receber aplausos por fazer algo que Deus manda que a gente faça. Mas o Senhor vai ser glorificado, até mesmo por pessoas que não o conhecem. A gente precisa confiar no Senhor e viver de acordo com a palavra dele em todos os momentos da nossa vida. Vamos orar pedindo a Deus que nos ajude nessa missão? Senhor Deus, muito obrigado pela sua palavra. Muito obrigado pela história de Daniel, que nos mostra que vale a pena ser fiel a Ti em todos os momentos. E que mesmo quando outras pessoas tentam nos acusar, se a gente tem uma vida correta diante do Senhor, o Senhor é quem nos livra, o Senhor é quem nos guarda. Que o Senhor nos ajude, Pai, a sermos fiéis no nosso testemunho todos os dias, para que o nome do Senhor seja glorificado por meio das nossas vidas. Em nome de Jesus, amém. Vamos jogar a preguiça fora e vamos fazer o aquecimento fazendo a dança do canguru comigo e com a tia Aninha. Então, bora aprender com a gente. Levanta a guarda e prepara como quem fosse lutar. Vai dando passos pra frente pra conquistar o lugar. Olha pro lado, olha pro outro e vai girando, girando. Oh, oh, oh. Olha pro lado, olha pro outro e vai girando, girando. Dança comigo, eu. Para a direita pulando, pulando, pulando eu vou. Para a esquerda pulando, pulando, pulando eu vou. E para trás eu vou. E para frente eu vou pulando, pulando, pulando como um canguru. O meu amigo canguru. Pulando como um canguru. O meu amigo canguru. Levanta a guarda e prepara como quem fosse lutar. Vai dando passos pra frente pra conquistar o lugar. Olha pro lado, oh, olha pro outro e vai girando, girando. Oh, oh. Olha pro lado, olha pro outro e vai girando, girando. Dança comigo, yeah. Para a direita pulando, pulando, pulando eu vou. Para a esquerda pulando, pulando, pulando eu vou. E para trás eu vou. E para frente eu vou pulando, pulando, pulando como um canguru. O meu amigo canguru. Pulando como um canguru. O meu amigo canguru. Todo mundo pulando, 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 todo mundo pulando. Para a direita pulando, pulando, pulando eu vou. Para a esquerda pulando, pulando, pulando eu vou. E para trás eu vou. E para frente eu vou pulando, pulando, pulando como um canguru. O meu amigo canguru. Pulando como um canguru. O meu amigo canguru. O meu amigo canguru. A formiguinha corta a folha e carrega. Quando uma deixa, a outra pega. A formiguinha corta a folha e carrega. Quando uma deixa, a outra pega. Oh,
que mistério glorioso, uma formiguinha ensinando o preguiçoso. Oh, que mistério glorioso, uma formiguinha ensinando o preguiçoso. Deus não quer preguiçoso em sua obra. Deus não quer preguiçoso em sua obra. Deus não quer preguiçoso em sua obra, porque senão o tempo sobra, porque senão o tempo sobra. A formiguinha corta a folha e carrega, quando uma deixa, a outra pega. A formiguinha corta a folha e carrega, quando uma deixa, a outra pega. Oh, que mistério glorioso, uma formiguinha ensinando um preguiçoso. Oh, que mistério glorioso, uma formiguinha ensinando um preguiçoso. Deus não quer preguiçoso em sua obra. Deus não quer preguiçoso em sua obra. Deus não quer preguiçoso em sua obra, porque senão o tempo sobra, porque senão o tempo sobra.